curto-circuito tivesse provocado um incêndio, como muitas vezes a gente vê aí, um curto-circuito, um incêndio e pessoas feridas. Graças a Deus, o apagão dessa escola se deu num curto-circuito que apagou a escola, deixou a escola sem energia, e como a educação não é prioridade, não se respeita o magistério, não se respeita o aluno, não se respeita o professor, muito menos a escola. Essa escola da prefeitura está fechada há 15 dias. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo do Ceará, que nos tolera na TV Assembleia, TV Educativa, TV Verde Vale, povo que nos escuta pela rádio FM Assembleia, entendo que a cada dia a gente sente o desestímulo, a falta de vontade pelo magistério. E o que será do Brasil mais adiante? Um país carente de educação? Qual é o tamanho do analfabetismo nesse país? Analfabetismo que é uma corrente que mantém o povo escravo na escuridão do conhecimento, na escuridão dos seus direitos, distante da cidadania, muito além da democracia. Um analfabetismo que prejudica não só ao povo, mas ao próprio país. Um país não pode se desenvolver, um país não pode crescer se o seu povo vive acorrentado na escuridão do analfabetismo. E é este o país que não estimula o professor, que paga mal o professor, que não respeita o professor. Eu lembro, em um determinado momento no Congresso Nacional, quando Darcy Ribeiro elaborou sozinho, praticamente sozinho, um projeto de educação para o Brasil, LDO da educação, teve a ajuda apenas do senador Marco Maciel, de Pernambuco. O senador Darcy Ribeiro queria que o recurso obrigatório constitucional para a educação fosse aplicado simplesmente em relação ao aluno e em relação ao professor. O que queria o senador Darcy Ribeiro? Que a construção do prédio, da escola, não fosse com o dinheiro da educação, que fosse com o dinheiro de outras pastas, do desenvolvimento de outras pastas. O dinheiro da educação constitucional fosse aplicado só para atender o professor e atender o aluno. E disse o senador professor Darcy Ribeiro, e assim não sendo, continuaremos embromando no Brasil com a educação. O professor fazendo de conta que ensina, e o aluno, por sua vez, fazendo de conta que aprende. Por quê? Porque o professor, sem ter um salário digno, sem ter um salário justo, não pode buscar mais conhecimentos, por não poder ter a sua biblioteca, por não poder ter a máquina, o computador, o acesso à internet, que tem um custo elevado, por não poder ter a assinatura de periódicos, jornais e revistas que trazem conhecimentos do avanço tecnológico. Muitas vezes o professor tem dificuldade de transmitir o conhecimento porque ele está tendo dificuldade de buscar o conhecimento. Como pode transmiti-lo? Por quê? Por falta de boa vontade? Não. Por falta de condições. Então, este é um assunto que me preocupa, e tenho certeza preocupa a todos nessa casa. Esse país tem uma preocupação muito grande com a extinção da baleia que mama, da arara verde, do papagaio verde, mas não está tendo a preocupação com a extinção do professor. Os dados, o censo, o IBGE, o censo da educação, o próprio ministro da Educação, Haddad, entende e concorda que precisa este país ter uma política de educação diferente. As escolas públicas no Ceará é de fazer vergonha. Escola que cai o teto, que mata o aluno, como já aconteceu aí.
escola que a criança rejeita, dá graças a Deus quando termina a aula, diferente da escola particular, muitas vezes financiada com o dinheiro público do BNDES. Os grandes prédios das escolas públicas, das escolas particulares que temos aí, prédios de luxo, foram construídos com dinheiro público, financiados pelo BNDES. A perder de vista o período, a data do pagamento, e às vezes não é preciso pagar. E eu acho justo, não sou contra que o BNDES financie o prédio da escola particular, mas por que a gritante diferença, a desigualdade entre o prédio da escola particular e o prédio da escola pública? E eu gostaria aqui de, mais uma vez, bater na mesma tecla. Discordo daquele que diz que a coisa pública é gratuita. É comum você ouvir, tem até um senador que diz: a escola pública é gratuita, tem que continuar gratuita, a universidade gratuita, tem que continuar gratuita. Gratuita não existe. Nada público é gratuito. A universidade pública é paga, a escola pública é paga pelo povo, o hospital público é pago, é mantido pelo povo. A segurança pública que o povo implora é paga pelo povo, é mantida pelo povo, a segurança pública deste país. Nos impostos que pagamos, a carga tributária mais pesada, desonesta do mundo é a carga tributária brasileira. E a coisa pública não presta, e a coisa pública não funciona. Por um dever de justiça e de conhecimento, ressalvo aqui o compromisso do governo Cid Gomes com a coisa pública, com a escola pública. Já caminha o governador para uma escola de tempo integral, como fez Brizola no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, criando agora o segundo tempo na escola, quando teremos aí, a partir de março, 48 mil jovens da escola pública do Estado, os 2 turnos na escola, de 7 da manhã às 5h30 da tarde, inclusive com alimentação. Assim é que se faz. Mas esperamos muito mais do governo Cid, nesse seu primeiro governo, no segundo governo. Queremos mais escola. Agora queremos uma escola diferente. Nós queremos acabar com essa desigualdade existente entre a escola particular e a escola pública, porque as duas são pagas. Se nós formos para a ponta do lápis, o povo paga mais caro a escola pública do que aquele que paga a mensalidade da escola particular. Os impostos que são iguais para todos. Engraçado, a diferença entre a escola pública e a particular é gritante. O prédio da escola pública é caindo, é desabando, é sujo, nada funciona, instalação elétrica, hidráulica, nada funciona. A escola particular é de luxo, é refrigerada, mas os impostos são iguais para pobres e ricos. O preço que uma milionária paga por uma lata de leite Ninho é o preço que uma mulher viúva de um gari da prefeitura, mãe de 5 filhos, paga pelo mesmo preço da lata de leite, e o mesmo imposto que paga o milionário, paga o pobre, no IPI, no ICMS. É por isso que eu digo que a carga tributária brasileira é